Olá, pessoal! No programa de hoje nós vamos falar como agregar um sonho, arquitetura, decoração, belezas naturais em forma de bebida. Nós viemos aqui na Vila Francione para mostrar um pouquinho mais dessa maravilhosa vinícola para vocês. Não saia daí que o nosso programa está apenas começando. Mundo Imobiliário TV. Oferecimento. Então, pessoal, agora aqui direto da Vinícola Francione, eu estou aqui com o Ney. Tudo bom, Ney? Tudo bem? Que vai falar um pouquinho melhor dessa maravilhosa vinícola pra gente, da arquitetura, da decoração, tudo que envolve essa vinícola para que chegue no maravilhoso produto que são os vinhos produzidos aqui. Ney, fala um pouquinho pra gente sobre a história da Vinícola Francione. Bem, a vinícola foi projetada e idealizada pelo fundador de Louro de Freitas, que ele era um apaixonado pelo mundo dos vinhos, do mundo do vinho, e que, com uma aposentadoria saudável, resolveu montar a vinícola. Viajou o mundo conhecendo vinícolas, regiões produtoras de vinho, e veio aqui a São Joaquim, onde construiu a vinícola, trazendo um pouco da arquitetura do mundo do vinho, principalmente da região da Toscana, né, de onde a família da mãe dele, que é a família Francione, veio, por isso o nome Vila Francione. Daí tem toda essa questão familiar e da paixão pessoal dele inserida também na vinícola. Então ele foi buscar no mundo o que tinha de melhor em arquitetura, em construção, para elaborar os melhores vinhos. Exatamente. A vinícola ela é construída em desníveis, né? São 6 desníveis diferentes que são utilizados na produção do vinho para que se utilize o menos possível de movimentações mecânicas com o vinho. O vinho ele é passado de um nível para outro somente com a ajuda da gravidade, né? Sem o auxílio de bombas ou algum outro equipamento mecânico. E isso favorece a manutenção da qualidade desse produto. E isso foi tudo projetado a partir de quê? Desse estudo que ele fez? Isso, ele se auxiliou de técnicos do nível de enologia, né, para que dessem esse suporte, e também da visitação em loco que ele fez nas diferentes vinícolas pelo mundo, né. Isso também contribuiu para a tomada de decisão na construção da vinícola. Ela foi toda projetada já pensando no resultado final. Exatamente, porque sempre foi desde o início a produção de vinhos de alta qualidade. E tudo aqui foi pensado e projetado e repensado e revisto para que nada atrapalhasse essa vontade dele de produzir grandes vinhos, né? Daí a infraestrutura também é um aliado nesse ponto. No ponto. Não é só as uvas, não são só as pessoas que trabalham, mas sim a arquitetura, ela está completamente envolvida, responsável pela qualidade. Isso. Faz parte do contexto, né? Como tu precisa também ter uma uva de excelente qualidade, tu precisa ter equipamentos de boa qualidade, também tu precisa ter uma estrutura que te auxilie, né, na produção do vinho. O vinho ele é uma bebida delicada, né?
vamos dizer, precisa de armazenamento, tudo é propício para que ele não vire um vinagre. Eu não diria um vinagre, né? Mas que nem nós temos as nossas casas, elas são subterrâneas, em que se consegue uma baixa oscilação de temperatura, umidade durante todo o ano. E isso também favorece o envelhecimento dos vinhos. Né? Se tem uma variação em torno de 2 a 4 graus entre inverno e verão, e isso sem ter luz solar incidindo diretamente, ocasionando essa diferença de temperatura, e tudo isso vai contribuindo, né, para que o resultado final seja a produção dos vinhos que estão hoje no mercado, sendo reconhecidos pela qualidade. Se eu chegar aqui num verão desses, né, que está fazendo hoje em dia de 40 graus, 42 graus, como é que vai estar a temperatura interna aqui, onde os vinhos realmente são armazenados? Assim, na área produtiva, onde vai estar, como o São Joaquim é sempre mais frio, também não vai estar em torno de 20, 22 graus. Né? E na área de armazenagem dos vinhos, entre 12 a 14 graus. E no inverno? Entre 10 a 12. É bem próximo, isso, na verdade. Isso, bem próximo. É isso que se procura, né? Que se mantenha uma constante de temperatura, que ela não oscile, porque isso vai prejudicar a qualidade do produto. E a localização, por ser na serra, isso também é um diferencial. Uma vinícola ela tem que ser num lugar com uma temperatura mais baixa? Não necessariamente, né? Não? Mas muitas vezes tu vai ter um problema, tu vai ter que ter um custo adicional para climatizar aquela vinícola, né? Para tornar ela um local com menor oscilação de temperatura possível e uma temperatura mais amena também. Daí, se ela for numa região muito quente, tu vai ter Um custo mais elevado. um custo mais elevado na produção do produto. E a escolha daqui, tem alguma coisa a ver também com a produção das uvas? Na verdade, a vinícola ela veio aqui para São Joaquim pela questão do terroir de São Joaquim, que foi definido para a implantação dos vinhedos. Né? Se buscou esse clima mais frio para a produção das uvas, né? E consequentemente a vinícola ela ficou próxima, ficou no mesmo local da implantação das uvas, por isso São Joaquim. Isso foi preparado já, a escolha da estrutura, né, construída, sim, com o cultivo? Isso foi já pensado. Se iniciou tanto o plantio dos vinhedos, juntamente com a implantação da vinícola no mesmo período quase, né? Pouco antes dos vinhedos e logo depois a vinícola. Né? Como se tinha alguns dados de pesquisa que São Joaquim tinha a promessa de produzir grandes vinhos, né? Se optou por São Joaquim. E todos os vinhos que são produzidos aqui na vinícola, as uvas, elas também são todas plantadas aqui ou não? Ou vem de fora, vem de algum outro local? São todos vinhedos próprios da Vila Francione, né? A maior parte é aqui de São Joaquim, e temos também uma parcela da vinícola em Bom Retiro, que é uma cidade próxima aqui de Pessoal, agora nós vamos para uma pausa, em seguida nós vamos voltar com o Ney, falando um pouquinho da arquitetura interna, do mobiliário da maravilhosa vinícola Francione. Não saia daí!
A ortodontia trata da função mastigatória adequada e da oclusão perfeita, melhorando a saúde oral e a autoestima. Para isso, você precisa de um profissional qualificado, experiente e atualizado. No Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini, os resultados de um excelente tratamento logo aparecem. Além dos variados aparelhos ortodônticos, apresentamos o Damon System, que favorecem a harmonia facial e a função correta dos dentes. Damon System, mais conforto e rapidez. Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini. Fone 34330747. A Imobiliária Nova Aliança traz mais uma grande oportunidade de um pré-lançamento no centro de Criciúma. Trata-se de um empreendimento da construtora Fontana, na rua São José, próximo a tudo do que você precisa. Como estamos em fase de pré-lançamento, você não pode perder essa oportunidade de escolher a melhor unidade desse grande empreendimento. Para isso, entre em contato comigo. E já aproveitando que estamos na Serra Catarinense, a Imobiliária Nova Aliança também possui alguns empreendimentos na Serra Catarinense. Para você saber maiores detalhes, entre em contato comigo, Ricardo, na Imobiliária Nova Aliança. Meu telefone é 99580491. Eu aguardo a sua ligação e o nosso compromisso é com você, com o nosso cliente. De volta, pessoal, e agora o Ney vai falar pra gente um pouquinho da arquitetura interna e a decoração da Vinícola Francione, que é toda detalhada, ela é toda com uma história envolvida. Ney, fala um pouquinho pra gente de como é que foi escolhida, como é que foram escolhidos os materiais para a construção da vinícola, até a decoração, pra gente conhecer um pouquinho melhor. Isso é muito do fundador da vinícola, que além de apaixonado por vinhos, era apaixonado por obras de arte. Daí tudo tem um motivo para estar aqui, tudo tem um significado. Uma coisa que impressiona são os tijolos de demolição da região de Morro da Fumaça, da região de Criciúma. Foram empregados mais de 250 mil tijolos somente na decoração, na parte estética da vinícola, né? Para essa questão. Eles são todos de demolição? Isso, são todos de demolição, a utilização estética, para a parte estética. E também tem toda a questão de estar trazendo obras, portas que já tem uma história, como temos a porta principal, que era uma antiga porta de um templo da Indonésia, né? A anteporta, por a gente estar numa região bastante fria, que tem duas portas, tem a segunda porta que era num cassino no Uruguai, e como no Brasil tinha pouca opção nesse sentido, muitas coisas vieram do Uruguai, o que se tinha mais opção para se dessas obras antigas, né? Daí também temos aqui ao lado uma galeria de artes, onde sempre há algum artista expondo suas obras, né? Para valorização junto à arte de produzir vinhos, a artes plásticas também.
o vinho em si ele já é cultura, né? Mas tem mais cultura ainda envolvida, mais arte ainda envolvida com a vinícola Francione. Exatamente. Você procura sempre colocar um atrativo a mais, né, para o turista que tem aqui nos visitar, para que ele se sinta bem, né, ao estar visitando a Vila Francione. É um passeio, né? Exatamente. Eu diria um passeio obrigatório para quem vem à Serra Catarinense. Já é, né? A gente ouve falar em todas as partes do Brasil, né? Do mundo, creio, já está se expandindo a fama da vinícola. Isso, se busca isso. E falando um pouquinho mais sobre essa arquitetura, né? Sobre essa decoração. Isso foi uma vontade também do proprietário, do idealizador, né? Ou foi sugestão também do arquiteto, do decorador? Como é que funcionou? Foi muito pessoal dele. Pessoal. Isso. Porque ele não queria uma arquitetura morta, digamos, né? Ele queria que a vinícola ela tivesse uma vida própria, digamos assim, né? Por isso daí ele trouxe essas peças que dão um pouco de vida à construção. E a história toda, cada coisa que você olha remete a uma história. Isso trabalha a imaginação, né? A cultura também. Exato. Porque se percebe que não está só ligado à produção, né, do vinho em si como uma bebida, assim, como uma Coca-Cola, por exemplo. Tu está produzindo cultura, tu está produzindo história. Tudo isso, tu não vende apenas uma garrafa de vinho, tu vende uma garrafa de vinho que foi produzida em uma região nova na viticultura nacional, né, com o que tem de mais moderno em tecnologia, aliado também a uma produção mais artesanal, pela pequena quantidade que a vinícola produz, ela consegue produzir produtos quase que de forma artesanais também, né? Tudo isso... Isso se deve a quê? Essa forma mais artesanal? É que se tem um cuidado, digamos, de cada parcela do vinhedo das uvas, né? E também um cuidado depois que essa uva vem, para que se trabalhe com ela para que o vinho resultante seja o melhor vinho possível, né? O vinho de melhor qualidade possível. E estrutura, a Vinícola Francione, ela parou por aqui ou ainda tem projeto para expandir mais? Não, a princípio não tem nenhum projeto de expansão da vinícola, né? A vinícola ela foi, na verdade, projetada para 300 mil garrafas. Hoje se trabalha numa média de 150 mil garrafas por ano. Daí ela está aquém da sua produção, né? Mas a produção está compatível com a comercialização e com a manutenção da qualidade dos produtos. Então agora nós vamos para mais uma pausa e em seguida voltamos conhecendo um pouquinho mais da Vinícola Francione. A ortodontia trata da função mastigatória adequada e da oclusão perfeita, melhorando a saúde oral e a autoestima. Para isso, você precisa de um profissional qualificado, experiente e atualizado. No Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini, os resultados de um excelente tratamento logo aparecem. Além dos variados aparelhos ortodônticos, apresentamos o Damon System, que favorecem a harmonia facial e a função correta dos dentes. Damon System, mais conforto e rapidez. Centro Ortodôntico Dr. José Roberto Macarini. Fone 34330747. A Imobiliária Nova Aliança traz mais uma grande oportunidade de um pré-lançamento no centro de Criciúma. Trata-se de um empreendimento da construtora Fontana, na rua São José, próximo a tudo do que você precisa. Como estamos em fase de pré-lançamento, você não pode perder essa oportunidade de escolher a melhor unidade desse grande empreendimento. Para isso, entre em contato comigo. E já aproveitando que estamos na Serra Catarinense, a Imobiliária Nova Aliança também possui alguns empreendimentos na Serra Catarinense. Para você saber maiores detalhes,
Entre em contato comigo, Ricardo, na Imobiliária Nova Aliança. Meu telefone é 99580491. Eu aguardo a sua ligação e o nosso compromisso é com você, com o nosso cliente. Agora, pessoal, estamos de volta e vamos conhecer um pouquinho do processo produtivo da vinícola Francione. O Ney vai conversar com a gente novamente, né, Ney? Explicar para a gente um pouquinho melhor, agora assistindo realmente, como é que faz esse processo produtivo do vinho. Ney, explica para a gente um pouquinho o que é isso tudo aqui que a gente está vendo. Bem, aqui nós estamos já dentro da vinícola, na parte de produção mesmo do vinho, da elaboração do vinho. Agora é uma época em que não se tem um trabalho intenso, porque já se passou a colheita, né? Mas há sempre alguns trabalhos que se faz com o vinho o ano inteiro. Explicar para vocês um pouco da elaboração do vinho na época da safra, que é onde que mais se tem a atividade dentro da vinícola, que assim que as uvas são colhidas, elas vêm aqui para a vinícola o mais breve possível, onde elas são processadas, que é feita a retirada dos engaços, do cabinho, é feita uma seleção manual, essas uvas elas são esmagadas, encaminhadas para os tanques de fermentação, onde que vai acontecer a transformação do açúcar em álcool. Que seriam esses tanques? Isso, seriam os tanques no andar superior, né? São tanques com controle de temperatura para que se tenha um controle da fermentação, né? E nessa fermentação vai acontecer a extração da cor e taninos e do corpo do vinho vai acontecer nessa primeira fermentação. E depois disso, vai para onde? Depois disso ele vem seguindo os desníveis, ele vem para esse andar onde que é realizada uma segunda fermentação, que é a fermentação malolática, que é uma transformação de ácidos mais duros em um ácido mais suave, né? Que ela está acontecendo agora no inverno, e depois desse processo ele segue para as barricas de carvalho. Né? Que seriam essas aqui? Isso, são essas barricas aqui ao lado, são barricas de carvalho francês, que nós importamos diretamente da França, que aqui ele vai passar um período de 8 meses a 3 anos, né? Em função do vinho que se está elaborando, do que se busca com aquele produto. Né? Essas barricas de carvalho, elas têm um tempo de vida? Como é que funciona? Nós utilizamos essas barricas por 4 anos, né? Entre 4 anos. Depois elas são descartadas, normalmente para uso em destilarias, para outras funções, né? Decoração. Mas a Vila Francione não utiliza elas por um período maior do que esse. Para manter a qualidade. Exatamente, porque esse é o período máximo em que a barrica ela aguenta estar transmitindo ao vinho os sabores e as características de uma boa madeira, né? Depois desse período começa a passar aromas não tão agradáveis ao vinho. Aqui, depois de engarrafado, onde é que ficam armazenados os vinhos? Depois de engarrafados, eles retornam para a cave subterrânea,
onde que eles aguardam também um período de no mínimo 6 meses para iniciar a comercialização desses produtos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de engarrafamento, que é feito aqui nesse local. Explica pra gente, Ney, como é que funciona? Bem, o vinho, depois do tempo natural para ele ficar apto ao engarrafamento, ele vem para uma máquina de tecnologia italiana, em que ela vai fazer a higienização da garrafa, o enchimento e a colocação da rolha. É um processo bastante simples, mas que há muita tecnologia investida, porque é o último ponto em que tu pode estragar um vinho, né? Por isso se tem um cuidado todo especial. Daí depois desse passo ele segue novamente para as caves para aguardar a comercialização e retorna aqui para esse andar para a rotulagem, a colocação da cápsula e encaixotamento. Isso é tudo feito manualmente? Exato. O engarrafamento ele é automático, né? Mas a parte de rotulagem ela é bastante manual, né? A limpeza da garrafa, colocar ao auxílio de uma máquina para a colocação do rótulo, mas é um serviço bastante manual. E daqui direto para venda? Exatamente, direto para a mesa dos consumidores. Isso aí. Ney, eu agradeço a tua participação aqui no programa, tá? Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou, porque a gente ficou sabendo, conhecendo um pouquinho mais até mesmo de como armazenar os vinhos em casa e conhecendo essa vinícola maravilhosa. Eu também agradeço a visita de vocês e convido a todos para que venham visitar a Vila Francione, a provar os vinhos da casa, para que prestigiem essa bela arquitetura aqui em São Joaquim. E hoje, então, nós vamos ficando por aqui e eu aguardo por vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Do Imobiliário TV. Oferecimento